Classe muito importante que se encontra no livro aos Romanos, no capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Você vai colocar aqui, Michael, também? Que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Meus amados irmãos, a lição que nós vamos estudar nesta manhã, o título é A Mordomia do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever, ele vai falar acerca dessa doutrina tão importante e que muitas das vezes nós não colocamos cada coisa no seu trilho, né? Quando nós olhamos num modo geral, às vezes as pessoas do nosso meio, elas têm até um entendimento, mas elas não sabem diferenciar, não sabem colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando é perguntado para algum irmão, às vezes ela tem uma noção, né, que existe o espírito humano, o espírito de Deus, mas não sabem diferenciar biblicamente. Então, por isso que é muito importante para nós estudarmos a palavra de Deus, estarmos numa escola dominical ou numa classe teológica para que essas questões venham ser sanadas. O apóstolo Paulo, ele vai deixar claro no capítulo 8 e também antecedendo no capítulo 7, que quando a pessoa recebe a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, começa-se vamos dizer, uma metamorfose. O Espírito de Deus começa a trabalhar dentro de nós. E a parte do nosso espírito humano que estava ali, vamos dizer, presa pelo pecado, amarrada pelo pecado, sem essa ligação com Deus, a lei do pecado vai ser quebrado. Ele vai explicar que quando nós estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. Nós agora não estamos mais sendo escravo pela lei do pecado, porque debaixo da lei do pecado, a pessoa vai se inclinar todas as vezes para o pecado. Mas estando em Cristo Jesus, recebendo o seu Espírito Santo, agora o Espírito Santo quebra a lei do pecado que traz o jugo sobre o homem, essa escravidão. E agora o homem começa a viver na plenitude do Espírito, com a ligação com Deus. E agora não somos mais escravos do pecado, não estamos mais abaixo da lei. Porém, né, irmãos, o Espírito trabalha dentro de nós
E aí a decisão de pecar é da pessoa. Decidimos pecar ou não. Por quê? Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ser continuamente inclinada ao pecado. Dentro da mordomia do Espírito, no foco 1, foco no Espírito, o comentarista vai dizer: Paulo esperava que os cristãos vivessem costumeiramente inclinados para o Espírito. Aqui ele vai ensinar que, ele vai colocar essa introdução dizendo que o crente, o cristão, ele precisa estar nutrindo esta parte que habita dentro de nós, que está embutida dentro do ser humano, que é a parte do Espírito. Nós vamos ver no outro ponto sobre a tricotomia do Espírito. Vocês já conhecem o corpo, alma e espírito. Aquilo que compõe o ser humano, a parte do corpo, o físico, a alma, os sentimentos, a vontade, né, o caráter humano. E no espírito está a ligação com Deus. Nós vamos ver, ele vai falar sobre a fé, sobre a consciência. E esta parte do espírito da qual nós temos a ligação daquilo que é sobrenatural. Então, o cristão, ele precisa nutrir essa parte do espírito, essa parte que liga o espírito humano ao espírito de Deus. Eu já ouvi, e eu acho que muitos irmãos já escutaram essa história, dizendo que um certo dono de cachorros, ele levava os cachorros para uma rinha, para a briga. E ele tinha uns cachorros muito fortes que ganhavam. Então ali, ele como dono, ele sabia qual era a alimentação de cada animal que ele dava. Então ele deixou o seu animal ficar sem alimento, ficar sem comida. E apostou em outro animal, em outro cachorro que ele alimentou, que ele deu vitamina, que ele deixou descansar. E posto ali dentro daquela rinha, logo eles brigaram. E é claro que aquele que ele havia alimentado, dado vitamina, dado todos os compostos, descansado, ele venceu aquele que estava enfraquecido, que estava sem uma ração, uma alimentação adequada. Dentro de nós habita esses dois animais ferozes, vamos dizer assim, a carne e o espírito. E nós precisamos alimentar o espírito para vivermos no espírito. E nós vamos ver que é o espírito que domina as atribuições que nós somos compostos. É o espírito que vai conduzir tanto o corpo na parte física e tanto a alma na mente, nas vontades, na volição. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar muito bem acerca disso. Olha, dentro de vocês há essas duas naturezas. E nós precisamos viver no Espírito, alimentar o Espírito, para vivermos no Espírito. Não basta só nós termos um conhecimento, mas precisamos colocar em prática essa vivência. Então o comentarista vai dizer, isso envolve santidade não apenas em ações e palavras, mas também nos pensamentos que povoam a nossa mente em cada movimento durante o dia. Essa é a vontade divina, que significa seguir os desejos do Espírito Santo e viver de uma maneira que o agrade. Paulo mostra a base da certeza da salvação. Se estamos mortificados às ações pecaminosas do corpo e se estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. 1. A mordomia do Espírito. Então, portanto, a mordomia cristã do Espírito inclina no cuidado que devemos ter em mantê-lo acessível à presença de Deus.
E aqui ele vai colocar que através do corpo, né, ele vai aqui dizer sobre a tricotomia, né, o corpo, a parte do corpo, nós estamos acessível ao mundo, né, o que nós temos o tato, nós temos aqui aquilo que está à nossa volta, e a alma são aonde estão os sentimentos, são aonde estão as nossas vontades, aonde estão o nosso intelecto, a nossa inteligência. O espírito é a ligação que nós temos com Deus, é a diferença dos animais, né? Ele deixou aqui e nós entendemos isso. É a diferença dos animais conosco, né? Essa ligação com o divino, essa ligação com as coisas espirituais. E eu quero ler com você, para que isso fique claro nas vossas mentes, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 23. Se você puder colocar para mim aqui. Michael. (23) 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ter bases, muitas bases, dentro da palavra de Deus, acerca da teoria, da linha, dessa visão da tricotomia do espírito. Lembrando que há outras visões, né? A dicotomia, que somente há uma fusão do corpo, né, da matéria, com a alma, né? E a alma e o espírito, que não se divide. Essa é uma visão da dicotomia. Mas a nossa visão pentecostal, a nossa visão, né, que da nossa igreja, é a visão da tricotomia do espírito. E aqui, amados irmãos, nós temos base. Porque muitas das vezes a gente sabe, mas a gente precisa ter uma base. Porque se vier alguém perguntar, mas você está falando que nós vivemos somos compostos na tricotomia. Mas qual é a base? Qual é o fundamento? E nós não sabemos, muitas das vezes, falar. Nós não sabemos defender a nossa linha. Nós não sabemos defender a nossa posição. Irmãos, nós vivemos um tempo do conhecimento. Nós vivemos num tempo que as pessoas, que o Google, que a internet, estão cada vez mais acessíveis a todos. Então, se nós não soubermos o fundamento da nossa fé, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pregamos, a nossa palavra, a nossa vivência, o nosso ensinamento até mesmo do evangelho, ele vai ser duvidoso, ele vai ser raso. Porque colocado em uma dúvida, nós não sabemos defender. Nós não sabemos defender a nossa fé. E nós precisamos ser defensores da nossa fé, com profundidade daquilo que nós cremos. Amém? Então vamos lá, ponto 2. A faculdade do espírito humano. Então o que é composto a faculdade do espírito humano? A mordomia cristã consiste em mostrar que a fé e a consciência são as faculdades inseridas no espírito humano. E aí dentro do espírito nós encontramos o quê? A fé, que está no campo do espiritual, que está nesse campo, né, que é diferenciado de outros seres viventes. Então a fé é uma qualidade do espírito humano, com significação profunda e ampla, e é composta de adoração, esperança, reverência e oração. Isso tudo incumbido na parte espiritual. Está também a consciência, né? Lembrando que após a queda, né? Quando o homem foi criado à imagem e semelhança, Deus colocou essa imagem, essa semelhança, né? Imago Dei,
colocou dentro de nós os seus padrões morais, foi emanado em nós esse padrão moral, a moralidade de Deus, né? Esses atributos que são comunicáveis aos homens. E após a queda, houve um rompimento dessas características, houve um rompimento dessa imagem, dessa semelhança. Agora ficou-se uma lacuna muito grande, porém, nós entendemos que ainda existe um resquício dessa consciência. E dentro da consciência humana está a qualidade de nós provarmos aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Aquilo que eu acho dentro da minha consciência, do que eu estou fazendo certo e do que eu estou conduzindo errado a minha vida e fazendo esse julgamento. Isso faz parte da consciência humana. E aqui está escrito: os pecados centrados no espírito humano afetaram 3 partes importantes da comunhão do homem com Deus: a oração, a comunhão e a adoração. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, essas 3 coisas foram restauradas através de Jesus Cristo, do seu sangue, da comunhão, né? Após a queda, o plano de Deus, né? Muitos agora nesse mundo que nós estamos vivendo, com tantas teorias, né, missionária Lia? Alguns estão pregando que o Senhor, Ele, com tudo que acontece, com o declínio do homem, com o pecado, com doença, com violência, Ele vai agir depois que o homem fazer. E nós não cremos nisso. Nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos no controle absoluto de Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que Ele é Senhor. E Ele, sendo Senhor, Ele tem o senhorio da terra, do universo, de todas as coisas que acontecem. Ah, professora, missionária, mas por que acontecem tantas tragédias no mundo? Ora, Ele, como sendo um Senhor, Ele fez os seres humanos com vontades, com inteligências, que tomam decisões. Mas Ele está controlando todas as decisões deste mundo. Oh, aleluia! Alegre o seu coração nessa manhã, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E através de Cristo Jesus, esta ligação foi restaurada, a parte espiritual foi restaurada. Agora a comunicação com o soberano, com o santo, né, com o sobrenatural foi restaurada. Através da morte, através do sangue, do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Mas houve essa ruptura. A ruptura da adoração. A ruptura do que é santo, do que está nas coisas sobrenaturais, da comunhão. É tão verdade que eu costumo dizer que quando muitas das vezes a gente dobra o joelho e nós estamos na nossa oração normal, nós precisamos muitas das vezes romper a carne para entrarmos no estado espiritual, para acessarmos as coisas espirituais. Por quê? Porque a nossa carne, ela começa a lutar contra o espírito. E aí vem muitos pensamentos. Um pastor que nós congregávamos lá no Rio de Janeiro, ele dizia que ali, no momento da oração, nos 5 minutos, há uma batalha interna entre a nossa carne contra o espírito, para a gente romper a parte carnal para acessarmos o que é espiritual. E nesses 5 minutos vem pensamentos, vem o cansaço, vem coisas na nossa mente para turbar, para a gente perder e não entrarmos na comunicação com Deus. Isso daqui eu sei que você sabe, porque você ora. E depois que passa esses 10 minutos, parece que o negócio flui. Parece que você entra no Santo dos Santos, você sente a presença do Senhor, você é renovado, você chora. Isso daqui é para quem tem uma vida de oração. Sabe do que eu estou falando? Então, através de Jesus Cristo, esta comunicação que o homem tanto precisa, ela foi restaurada. Glorificado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto nós vemos
pecados do espírito humano. Lembrando que aqui nós estamos falando daquilo que é interior, das coisas interior, do homem interior. E aí, aqui ele vai dizer, o autor, o comentarista, o estudo da mordomia leva-nos a mostrar a continuidade dos pecados do espírito humano. E aqui ele vai colocar 3 pecados. A idolatria é proibida por Deus e significa a reverência, dar atenção especial e adorar um ídolo. Aqui eu quero abrir um parêntese, que muitos, quando a gente fala de idolatria, muitos só lembram de imagens, de esculturas. Mas eu quero te dizer nesta manhã, você que está assistindo nas redes sociais, que vai me assistir, e os irmãos, amados irmãos que estão aqui, tudo aquilo que é colocado perante o nosso coração, e nós colocamos como primazia, é idolatria. Eu posso idolatrar o dinheiro, eu posso idolatrar o meu filho, eu posso idolatrar a minha família, o meu esposo, a minha vida. Tudo que eu coloco em primazia, em primeiro lugar, eu estou idolatrando. Eu estou colocando Ele como Deus, como Senhor. Eu estou reverenciando. E eu quero falar para você dessa geração que nós vivemos. Geração de internet, geração de Instagram, geração de Facebook, que idolatram cantores, que idolatram teólogos, que idolatram homens, que colocam como a imagem, que querem viver, que querem falar, que querem seguir. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, sejam meus imitadores, mas ele não estava falando acerca dele como homem, ele estava falando como ali um seguidor de Jesus Cristo, como imagem e semelhança de Jesus Cristo, como uma figura, como alguém que procura ser como Jesus. Oh, aleluia na terra. Então, se você tem colocado no seu coração, se você tem posto ídolos dentro do seu coração, se você tem idolatrado coisas e guardado dentro do seu coração, eu quero te dizer, largue isso, porque a quem precisa estar em primazia no seu coração é Jesus Cristo, é Ele que é o dono da nossa vida. Aqui ele vai colocar o ponto B, orgulho. A característica maior do orgulho é a sede insaciável do poder. E é busca desenfreada de autoafirmação. Irmãos, é um ponto que nós temos visto tanto dentro do nosso meio evangélico. As pessoas querendo se afirmar. Se não tem muita gente, não quer participar. Querem brigar por cadeira, brigar por posição. São orgulhosas, e eu quero dizer que até um escritor, um teólogo que agora se perdeu nas suas linhas, na sua mente, ele escreveu um livro chamado A Síndrome de Lúcifer, o Caio Fábio. E ele vai dizer sobre essa síndrome que o inimigo ele quer colocar dentro de nós. Ele quer colocar dentro do ser humano, porque ele pecou, assim como ele fez lá no Jardim do Éden. Assim como ele fez com Eva, assim como ele fez, induziu Adão e Eva. Ele quer colocar continuamente isso dentro do nosso coração. Esse desejo desenfreado por poder, não estamos satisfeitos com a posição, não estamos satisfeitos somente em servir as coisas da casa. Isso faz parte da mordomia, não queremos mais ser mordomos, queremos ser senhores. Mas a Bíblia vai dizer em Provérbios 30, o proverbista ele vai dizer que uma das coisas que conturbam a terra, que perde esse controle da terra, é quando o servo quer servir, quer ser senhor, quer reinar no lugar do seu senhor. É por isso que nós vemos a perda de controle dentro da nossa igreja, dentro da instituição, dentro da igreja universal. Não a igreja de Cristo Jesus, mas a igreja universal. Por quê? Porque todo mundo quer o poder, todo mundo quer a posição,
mas ninguém quer servir. Irmãos, cuidado. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente. Nós somos mordomos do nosso espírito. Nós temos que, aqui a palavra de Deus, nós vamos um pouquinho mais para frente, vai dizer, nós temos que manter a nossa carne no domínio. Nós temos que manter a nossa mente no controle. Não permita que esses sentimentos dominem a sua alma, dominem a sua mente. E nós vamos ver, egoísmo é outro pecado do espírito humano e se expressa no relacionamento com Deus e com as outras pessoas. E aqui eu coloquei o egocentrismo, o evangelho egocêntrico, hinos egocêntricos, que só fala do homem, que só fala de vencer, que só fala de conquista. Se a palavra não fala alguma coisa que vai reverenciar ao homem, a mim, eu não quero, eu deixo, eu não quero ouvir. Nós vemos uma geração que só é movida por um evangelho egocêntrico. E o evangelho, igreja, ela é cristocêntrico. É Cristo que é o meio, não é o homem. É Cristo. É a vontade dele. É o poder dele. É o Espírito dele que age em nós. É para ele. É por ele que estamos aqui. Nós somos movidos, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso intelecto, os nossos dons, é para a glorificação de Deus, não para a glorificação do homem. Nós somos agentes de Deus aqui na terra. Isso nós temos que prestar atenção. Vamos um pouquinho mais para frente por causa das horas. Amém? Segundo ponto, o corpo, templo do Espírito Santo. Através desse estudo da mordomia cristã, podemos chegar à conclusão de onde estão centradas partes importantes da nossa vida e que pode ser as nossas virtudes e as nossas derrotas. Isso depende de como estamos zelando do nosso espírito como mordomos cristãos. Devemos ser administradores do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Propõe-se a orientar biblicamente ao crente sobre o uso, posse e administração sobre a perspectiva bíblica. Primeiro ponto, nós entendemos que somos morada de Deus. Então, o estudo da mordomia do Espírito vai combater a frieza espiritual, a mornidão espiritual, a apatia espiritual. Irmãos, este ponto da mordomia do Espírito é tão importante. Por quê? Porque se nós tivéssemos verdadeiramente a prática dessa mordomia, não estariam no nosso meio pessoas com frieza. Estão, mas continuamente não têm o fogo do Espírito Santo. Na prática do Espírito Santo, são pessoas que são apáticas. Estão, mas não praticam, mas não vivenciam o fogo do Espírito. E eu quero dizer para todos, para nós nessa manhã, que nós somos pentecostais. E quando nós falamos sobre essa linha, sobre pentecostal, nós já falamos assim, fogo. Falar em línguas estranhas e rodopiar num culto, né? E chorar no emocionalismo. Mas eu quero dizer que o pentecostal, esse fogo do Espírito, é a comunhão que nós temos com Deus. É o fogo que não só está dentro de nós, mas sai de dentro para fora. Nas nossas atitudes. Nas atitudes, praticando a mordomia cristã. Falando, evangelizando, colocando em prática, irmãos. Não é só enchermos, né? Enchermos de palavra, de congressos, evento de mulher, evento disso, evento daquilo outro, e mais evento. Vivemos uma igreja
E eu estou dizendo, não estou dizendo só na nossa igreja em especial, mas eu estou falando, né, com uma visão panorâmica. Uma igreja que é movida somente a eventos. Se não tem evento, não vem. Se não tem alguma coisa diferente, não vem. Se não tem uma coisa especial, tem que ter lembrancinha, tem que ter um sorteio, tem que ter alguma coisa atrativa para a pessoa vir. Aonde está o fogo do Espírito Santo? Aonde está a chama do Evangelho de Cristo Jesus? Da qual os pais da igreja, os nossos pais na fé, vivenciavam. Que não precisava de ninguém. Não precisava de nenhum departamento para vivenciarmos, para pregarmos, para estarmos falando de Cristo Jesus, do amor. Mas vivemos numa apatia espiritual que precisamos continuamente empurrar literalmente os crentes. Se a líder não manda mensagem para todo mundo, ninguém vem. Se não dá um convite especial, se não liga, se não chama no WhatsApp, ninguém contribui. Irmão, isso faz parte, sabe do quê? Da mordomia do Espírito. Não é ninguém que vai fazer por você, é você que vai fazer a sua manutenção espiritual. É eu que mantenho a minha vida saudável. É eu que mantenho a minha vida espiritual. Não está na responsabilidade dos pastores, dos professores, dos missionários, dos evangelistas. É pregar, é ensinar, mas é o manter essa vida cristã. Sou eu que mantenho. Sou eu que mantenho a minha saúde espiritual. Certo livro do doutor Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer, um livro chamado Pregações e Pregadores, ele vai dizer que a igreja moderna, e ele foi um dos maiores pregadores, professores do século XX, na Inglaterra, e ele vai escrever que a geração da pós-modernidade, ele estava escrevendo no século XX, irmãos. Ele vai dizer que depois que saiu o rádio, depois que foi constituído o rádio, as pessoas começaram a buscar entretenimento. Agora as famílias não se reuniam, irmãos, para conversar mais. Antes, o pai de família, a mãe, chegava em casa, os filhos sentavam na mesa e conversavam e liam. Havia uma leitura maior de livros. Era hábito, era o hobby a leitura. Mas depois da introdução do rádio, das radionovelas, as famílias começaram a se reunir em volta do rádio e serem entretidas por aquele mecanismo. E as gerações mudaram. Mas o entretenimento não saiu, só mudou. Ele vai dizer isso no século XX, irmãos. Que depois disso, isso adentrou dentro da igreja. Antes, a prática da vivência cristã fazia parte continuamente de cada um dos irmãos. Agora, o crente vem para a igreja e ele quer ser entretido. Ele quer entretenimento. Ele quer algo que venha satisfazer a sua carne e o seu ego. Venha satisfazer com novidade. Se não tiver novidade, ele muda de igreja. Se não tiver novidade, ele pula para outro lugar. Se não tiver movimento, ele sai, ele vai em busca de movimento. Isso ele estava escrevendo com uma visão profética, com uma visão de um homem à frente do seu tempo. Hoje nós vivemos, irmãos, num tempo que nós temos Netflix, nós temos Amazon Prime, nós temos tantos seriados. E sai seriado, entra seriado, filmes, internet na mão, onde nós vamos ter filmes e tal e tal. Isso adentrou dentro da nossa igreja. E aí o que acontece? O líder fica com o cabelo em pé. Porque se não tem uma coisa diferente, se não tem uma atração, ninguém vem. Muda de igreja. E sabe o que isso faz parte? É um termômetro espiritual. É um termômetro espiritual da igreja, do crente. Quer dizer,
Se não tem profecia, eu não estou. Eu sou crente que são movidos à profecia. Crente que não faz nada sem uma profetadazinha. Irmãos, vigia. A maior profecia está aqui. É a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa instrução. Ela que tem que avivar o nosso espírito e conduzir a nossa carne à servidão. Aleluia. É ela. E ele vai dizer, olha, vocês têm a mordomia do seu corpo. Ele é a morada do seu espírito. O espírito que está dentro de vós. Eu coloquei aqui Romanos 12. Eu gosto muito de Romanos 12. Ele vai dizer, abri aqui rapidinho, já estou perto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, a partir de hoje, antes na velha aliança, fazia-se sacrifício no templo, precisava expiar o pecado do povo, o pecado da congregação, o pecado individual através de sacrifício de animais. Agora na nova aliança não precisa. Agora vocês estão no Espírito. Agora é vocês que apresentam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está querendo dizer, olha, agora vocês andam no Espírito, e agora tudo que você compõe, o seu corpo, a sua alma, o seu corpo, o seu modo de vestir, o modo de falar, o modo que você senta, o modo que você se porta, o modo que você trata as pessoas. Agora, você não precisa mais apresentar ali no templo a sua adoração como sacrifício vivo. E Deus demonstrava a aceitação do sacrifício, lambia o templo com o sacrifício com fogo, colocava dentro do sacrifício a glória, descia a Shekinah no templo. Agora não, agora vós sois o templo do Espírito Santo, a glória está sobre vós. Aonde você chegar, você é templo, você é o corpo, você é um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. O sacrifício precisa estar vivo, não morto. Precisa ter vida, precisa ser agradável ao Senhor. Ele precisa experimentar o sacrifício, que é o vosso culto racional. Isso daqui é muito importante. Por quê? Porque o culto, aquilo que eu faço como mordomia, aquilo que eu faço dentro da casa do Senhor, a minha prática, a minha vivência cristã, precisa ser racional. Eu preciso ter entendimento daquilo que eu faço. Eu preciso ter entendimento daquilo que eu falo. Eu preciso ter entendimento da palavra do Senhor, conhecimento do Senhor. Não é, irmãos, uma fé tola, uma fé sem conhecimento acerca de Deus. Vamos correr. A santidade no corpo, a santificação. A mordomia cristã provoca o conhecimento da santificação individual. Isso é, o espírito, a alma e no corpo. Eu coloquei aqui, aí está escrito, o apóstolo Pedro se via muito envolvido na santidade como meio de riqueza espiritual. Esse ato de santificação fala do princípio de Deus jamais operará em favor do seu povo se este não estiver intimamente puro em harmonia à sua vontade. Eu coloquei aqui, escrevi aqui, santificação não é troca, santificação não é barganha. Eu não santifico a minha vida, eu não vivo em separação, porque santificação quer dizer isso, separação. Eu não vivo como uma troca de bens, de bênçãos do Senhor. Eu me santifico, eu me separo em amor, nessa comunhão com Cristo. E isso precisa mudar dentro de muitas mentes.
Ponto 3, nós somos mordomos do corpo. Os mordomos, guiados por Deus, são por eles orientados, principalmente a exortação interior, para o crente cumprir a sua vontade, mortificando as obras pecaminosas. A visão bíblica da prosperidade, eu coloquei aí, depois você lê em casa. O corpo é para o Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor. A visão bíblica da soberania, é o Senhor que é o nosso dono, é Ele que é o oleiro, não sou eu que mando no oleiro, não é o vaso que manda no oleiro, é o oleiro que faz o vaso como Ele quer, como Ele bem entender, é Ele que é o nosso dono. A visão bíblica é que o corpo deve estar em disciplina, subjugar o nosso corpo. Não é o corpo que faz as suas vontades. Antes, debaixo da lei do pecado, as crianças estão aqui, preste atenção. Antes, sem Jesus Cristo, debaixo da lei do pecado, o nosso corpo, nós fazíamos a vontade que o nosso corpo sentia. Ah, se estou com vontade disso, eu libero, eu faço. Mas agora eu tenho domínio das minhas faculdades mentais e do meu corpo. Eu controlo o meu corpo. Eu controlo a parte sexual. Eu controlo a parte da mente. Eu coloco o meu corpo sobre servidão. Através do poder do Espírito Santo, da ligação do meu espírito do homem com o Espírito de Deus. Eu subjugo o meu corpo à servidão. Aleluia. A visão bíblica é que o corpo precisa estar a serviço de Deus. Nós somos agentes de justiça de Deus. A visão bíblica em harmonia às Escrituras. O conhecimento revelado de Deus. Deus, Ele se revela à igreja. Ele se revela através do Espírito Santo. Ele revela a sua palavra. Ele revela a sua identidade. Ele revela quem é através do Espírito para nós. E aqui, no ponto 3, para a gente fazer um resumo. O comentarista ele vai dizer a mordomia do tempo. Essa mordomia propõe orientar biblicamente a todos os crentes sobre a administração do tempo. Por quê, irmãos? Porque para nós estarmos com essa ligação, meu espírito do homem com o Espírito de Deus, nessa prática da santificação, nessa prática de eu alimentar o meu espírito, eu preciso de ter comunhão, e comunhão, eu preciso de ter um tempo de separação com Deus. E ele está dizendo a importância de nós remirmos o nosso tempo, de nós controlarmos, entendendo que o tempo é de Deus. O salmista Davi vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias. Quer dizer, nós estamos ligados, o ser humano a partir que nasce já está em contagem regressiva para a eternidade. Nasceu, já está em contagem regressiva. E nós precisamos administrar o nosso tempo. Nós precisamos administrar isso no nosso tempo. Na pós-modernidade é um fator importantíssimos. Nós temos tempos, muitas das vezes, para fazer tanta coisa, mas não temos tempos para orar. Não temos tempo para estudar a palavra de Deus. Não temos tempo para sentar e estudar uma teologia bíblica, uma teologia cristã. Não temos tempo, mas temos tempos para fazer tantas coisas nesse mundo. E a importância, por quê? Porque o tempo, ele vai estar para aqueles que servem ao Senhor, que estão no Espírito, cooperando para a santificação. Aqui no segundo ponto, ele vai dizer quem pertence a Deus. Então, eu grifei aqui, a busca espiritual por parte do crente é mais importante do que qualquer atividade, seja dos deveres domésticos ou das atividades da igreja. O crescimento e desenvolvimento especiais da alma ocupam o primeiro lugar. Irmãos, isso aqui é muito importante. A obra dentro da igreja não é mais importante do que o meu momento com Deus, a minha intimidade, a minha santificação. Tem gente que diz, eu não tenho tempo, eu estou o dia inteiro, eu estou 24 horas dentro da igreja. Obra
Obra não é santificação. Faz parte do crente que tem o Espírito Santo de Deus. Isso faz parte. Porque a árvore que não tem fruto, não tem o Espírito Santo. Não faz parte. É um galho seco e será arrancado e lançado no fogo. Faz parte da atribuição, faz parte do componente, mas não é a parte mais importante. Nós vivemos num tempo de ativismos dentro da igreja. E muitas vezes o ativismo não leva para o céu, irmãos. A obra não leva para o céu, o que leva é a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Se o Espírito não tiver alinhado com a obra é morta. Eu escrevi aqui, se o Espírito não tiver alinhado com a obra não vale de nada. A obra vai ser lançada no fogo e vai ser queimada. Por quê? Por isso que nós temos que cuidar do nosso espírito. Porque até mesmo a intenção, a Bíblia diz que Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Às vezes a pessoa está fazendo, mas a intenção é a glória para si mesmo, é o ego. É o orgulho. Então, por isso que Deus está ensinando, olha, cuidado da sua parte espiritual, porque até a sua obra vai ser provada. Para a gente encerrar, por causa do tempo. Conceitos bíblicos acerca do tempo. A mordomia mostra que a vida humana é atemporal, ou seja, a vida é passageira e, portanto, deve ser aproveitada com coisas boas. A garantia de uma eternidade feliz está na mordomia sábia e temente a Deus, dono do tempo de agora. A vida é mais que respirar, se alimentar, dormir, trabalhar e se mover sobre a terra. Há algo além desta vida que se deve ser levado em conta. O Senhor Jesus orientava que a sabedoria da administração do tempo traz produtividade. E ele vai dizer aqui, o comentarista, o tempo em relação ao trabalho. Nós temos que ter inteligência no nosso trabalho, que é o sustento da nossa vida. Nós temos que ter inteligência e remir o tempo em relação à família. Tem gente que trabalha mais, tem gente que não sai da igreja e não tem tempo de família. Quantas reclamações de filhos que diz: minha mãe não tem tempo para mim, minha mãe só fica nas redes sociais, minha mãe só fica dentro da igreja e não tem tempo de sentar e ensinar a palavra dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos ter tempo, uma qualidade familiar dentro de casa. Em relação ao lazer, de música, cristão, brincar, ter uma vida de aproveitar as coisas também dessa terra que o Senhor criou, não para denegrir a nossa carne. Amém, irmãos? Em relação à vida espiritual, a saúde espiritual está em separarmos o melhor tempo para cuidar a ela. Amém? Então, busque viver em santidade e abandone os pensamentos e atitudes que impeçam a conquista de uma vida espiritual em abundância. Amém, irmãos? Nosso tempo é corrido, mas espero que nós passamos rápido por tudo, mas que venha contribuir para o crescimento da igreja, que venha dar saúde à igreja, e que vocês que estão aqui, que o Espírito Santo possa constantemente, estar trabalhando dentro de nós, dentro do nosso espírito, para que nós venhamos estar em santificação e harmonia, que nós possamos conduzir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a mordomia cristã, que é tão importante. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.